A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Como ontem nós começamos o testemunho, e o texto da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Fé, como Deus tem me usado para dizer aqui, é um relacionamento com Deus. À medida que você vai se relacionando com Deus, Ele vai criando um laço na sua vida e na minha vida, que nós vamos conhecendo quem é Deus. E quando eu estava ontem contando aqui da experiência do meu filho, Rafael, eu estava na parte em que minha tia chegou aqui para dizer que Rafael ele tinha fugido e que ele estava ferido e que ela não teve como socorrer Rafael. Foram dias de muita angústia, foram dias de muita agonia, de angústia mesmo, orando às madrugadas, sem saber notícia de Rafael, sem saber o que tinha acontecido com ele. Mas o que foi que aconteceu? Nós temos um grupo de oração, né? Como eu falei que ontem, eu, a minha concunhada Maíse e a irmã Soninha, e fizemos um grupo de vigílias e começamos a orar intensificamente pela libertação de Rafael e por outras causas também. E um domingo, eu estava aqui em casa e um jovem chegou na janela do meu prédio e me chamou. A senhora é a mãe de Rafa Joe? Eu falei, sim. Eu poderia dar uma palavrinha com a senhora? Falei, pois não, meu filho, pode falar, pode subir. Quando ele subiu, ele disse assim, olha, eu dei guarida a seu filho. Seu filho fugiu, e ele fugiu com meu primo, que está foragido da polícia, que é assaltante de correio de bancos. Eu não ia dar guarida a seu filho, porque seu filho é um foragido da lei. Mas acontece que minha convivência com seu filho, eu fui percebendo o quanto seu filho é especial. Eu amei seu filho, inclusive, seu filho está com os pés feridos, porque no momento em que ele foi fugir, eles fizeram uma corda que é chamada Teresa, e ele foi o último. Quando ele caiu, quando ele pendurou na corda, a corda quebrou, ele caiu, e ele torceu os dois pés, e os pés saíram comendo no asfalto. Ele está ferido, e eu que estou carregando ele nos braços para dar banho, porque ele não está conseguindo caminhar. E eu me apeguei muito, me afeiçoei a seu filho. Vi que ele é um menino diferenciado. Eu não estou dizendo isso porque eu sou mãe de Rafael. Quem conviveu com Rafael sabe disso. E também aqui não estou querendo defender o lado de Rafael. Porque Rafael, ele começou a enveredar realmente no mundo do crime, no mundo das drogas. E nós sabemos muito bem que nessa vida, o que é que o inimigo faz com os jovens? Como ele usa esses jovens, o inimigo das almas. E ele chegou para mim e disse assim, a senhora gostaria de vê-lo? E eu falei sim. Chamei minha tia, convidei mais uma irmã em Cristo. Ele falou assim, ele está em um local, eu vou levar a senhora até lá. Quando eu fui até o local, o meu pensamento era de convencer Rafael a se entregar à polícia. E ao chegar naquele local, mais uma vez, né? Mais uma experiência chocante para mim como mãe. Foi quando eu cheguei e vi Rafael com os cabelos enormes, com aspecto horrível, muito agitado, e vários jovens com ele naquele local. E eu cheguei para ele e comecei a conversar com ele, aconselhar que ele precisava se entregar à polícia, porque era o melhor que ele tinha a fazer. Porque meu medo é que ele fosse achado e a polícia pudesse matar Rafael, e Rafael naquela condição, afastado dos caminhos de Deus como ele estava. E naquele momento eu fiz de tudo para convencê-lo. E ele dizia, não minha mãe, você não entende minha mãe. Eu não posso ser preso, porque se eu for preso eu vou ser morto. Só que ele não explicava o motivo pelo qual ele dizia que ia ser morto. E naquele dia ele viajou. E foi um período longo, mais ou menos 3 meses a 4, o Rafael foragido. E ele ligava para mim, eu trabalho numa escola como coordenadora os 2 turnos. Como eu falei para vocês ontem, né? Eu sou acometida de 7 enfermidades. E ele ligava para mim, minha mãe, a polícia cercou tudo, minha mãe, para me pegar. Minha mãe, eu tô com
fome, eu não tenho nada para comer. E quando eu saía do trabalho, o que é que eu fazia? Eu, às madrugadas, ia até o local onde ele estava para levar alimento para ele. Eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Sim, e ele ficou nesse período aí, foragido, e eu numa situação sem saber o que fazer. Foi quando alguém chegou para mim e me deu um conselho. Falou, por que você não procura a defensoria pública e pede uma ajuda a um advogado? Porque eu fui muito extorquida pelos traficantes. Eu não tinha condições de pagar um advogado. Nós passamos por situações muito difíceis, como eu relatei ontem aqui no testemunho, né? Mas nesses períodos eu pude ver exatamente o poder de Deus, o cuidado de um Deus que cuida de seus filhos, o cuidado paternal do Pai. Eu lembro que uma vez eu estava atrasada a prestação do apartamento 3 meses, né? E ele já ia para leilão. Eu não tinha esse dinheiro. E naquela época era mais ou menos uma quantia de mil e poucos reais. Eram 3 prestações atrasadas. E eu lembro que eu fui para a escola, eu comecei a chorar no caminho, pedindo a Deus, eu não tenho mais como tomar dinheiro emprestado. Eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso que o Senhor mande esse dinheiro para mim, porque senão eu vou perder o apartamento. E foi o Senhor quem me deu esse apartamento. E fui orando da minha casa até chegar à escola. Quando eu cheguei na escola, a coordenadora, a colega me chamou. Eu, na minha mente, pensei que ela estava me chamando para resolver alguma coisa a respeito da escola. Ela disse, Márcia, eu recebi uma bênção. Deus mandou uma bênção financeira para mim. E o Espírito Santo de Deus tocou meu coração para lhe dar R$ 1.500. Queridos, eu estou contando essa experiência porque R$ 1.500 tem 13 anos que Rafael faleceu. Imagina naquela época, né? E ele não faleceu logo. Demoraram mais algum tempo, né? Demorou mais algum tempo. E uma pessoa chegar para você sem você pedir, lhe oferecer. Eu via o cuidado de Deus em cada momento, em cada aflição. Sabe o que significa? Deus não desampara você. Nunca, jamais. É porque a gente tira o foco de Deus e a gente coloca o foco no problema. A gente se angustia, a gente esquece de buscar a Deus. Nós somos assim. Mas eu me via numa situação que meu único recurso, e aleluia por isso, era o Senhor. Eu colocava os meus joelhos ao chão. E Deus ia dando livramento de todas as formas, a mim e a meu filho e a minha família. Resultado, ele ficou nesse tempo aí assim, tive que procurar a Defensoria Pública. E eu lembro que quando eu fui até a Defensoria, eu não sabia horário de atendimento nem nada, eu fui muito tensa, chorando no meio do caminho. Eu não sabia como é que eu ia ser recebida, eu nunca tinha lidado com aquela situação. E quando eu cheguei até a defensoria, um jovem me atendeu e falou assim, senhora, isso não é mais horário de expediente, o horário já acabou. E eu cheguei para aquele jovem e falei assim, me perdoe, é porque eu não sei o horário. Aí comecei a contar, relatar para ele minha história. Quando eu falei para ele que eu sou a mãe de Rafa Joe, ele falou, como tia? Você é a mãe de Rafa Joe? Tia, Rafa é meu amigo. Porque Rafael, como eu citei aqui, ele era muito carismático. E ele tinha amizade, não era só do mundo do crime e das drogas, ele tinha amizade com várias pessoas do nível da sociedade. Inclusive, foi uma das lições que o Senhor me ensinou. Aprendi com meu filho a não fazer acepção de pessoas. Porque Rafael tratava bem daquele que as pessoas consideram um favelado, ou uma pessoa que não tem casa, não tem condição, aos meninos de classe de nível alto. Entendeu? Ele tratava todos da mesma maneira. Sabe, queridos, eu aprendi lições com o meu filho, que eu não aprenderia na igreja. Deus precisava me tratar, Deus precisava me burilar, Deus precisava transformar o meu caráter e a minha natureza. Deus precisava tirar de mim o orgulho, a vaidade, a prepotência, porque muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, porque a gente prega, porque a gente louva, porque a gente canta, porque é um pastor, porque é uma pastora, porque é um padre. E a gente às vezes se deixa levar pela vaidade e pelo preconceito. E eu era uma crente preconceituosa. E eu não tinha ideia disso. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque
Eu pensava da seguinte forma: esses jovens do mundo do crime, eu não pensava como as pessoas falam, bandido bom é bandido morto, porque como foi dito aqui, Deus não faz acepção de ninguém. Ele morreu por mim naquela cruz, morreu por você, morreu pelo bandido. É a história de Jesus na cruz entre os dois bandidos antes dele morrer. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus que ele ama as pessoas, não pelo que elas têm, elas são, mas porque ele deu a vida por elas. Então, queridos, eu lembro que eu aprendi com meu filho que eu era uma crente verdadeiramente preconceituosa e eu precisava ser transformada pelo poder do Espírito de Deus. E tudo que Deus estava permitindo eu passar com ele era porque Deus queria burilar o meu caráter. Às vezes a gente passa anos numa igreja, às vezes a gente passa anos como religiosos, mas a gente não aprende a amar as pessoas. E foi através da vida de Rafael, de seus amigos, do que eu passei com eles, que como eu continuo e insisto em dizer, eu aprendi a amar como Deus ama. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador, sem acepção. Deus precisava me mostrar que tudo isso é lindo, é maravilhoso para este mundo, né? O status, você ter faculdade, você ter graduação, né? Eu tinha tudo isso, você ter nome na sociedade, mas nada disso vai levar nem você, nem eu para o céu. Nada desses atributos vão nos levar para o céu. O que nos leva para o céu é a gente aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Entregar o nosso coração a ele. Quando Deus falou aqui que Jesus se tornou um segundo Adão, ele veio salvar a gente. Ele veio passar por tudo que a gente passou como pecado. E ele veio salvar a gente de nós mesmos. A salvação de Deus é de nós mesmos, da nossa natureza, do nosso eu. Do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, da acepção de pessoas, do materialismo, da avareza, do apego às coisas. Sabe, por menosprezar as pessoas, por acharmos que muitas vezes nós somos melhores do que os outros, porque temos um dinheiro a mais ou porque temos um cargo, e a gente considera que as pessoas são abaixo da gente. O que eu acho interessante, que para a gente falar com autoridade aqui, a gente precisa agendar, a gente precisa marcar, mas com o dono do universo, é você quem marca o horário com ele. Você já parou para pensar nisso? É você quem marca, você vai para o seu quarto, se ajoelha, e ele está ali para te ouvir. E ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Deus precisava me transformar. Então, na verdade, quando a gente passa por provas, não é para a gente ficar se maldizendo, murmurando, sabe? Como Jó, eu murmurei, tinha momentos que eu murmurava e murmurava muito, como Jó murmurou. Se vocês podem prestar atenção na palavra, o quanto Jó murmurou. E Jó também tinha algo que Deus me ensinou. Jó era cheio de justiça própria. Está lá em Jó 32. Fala que Jó justificava-se a si mesmo. Porque ele dizia, eu nunca deixei o órfão desamparado. Eu nunca deixei a viúva desamparado. Eu era isso, eu fazia aquilo. Então Deus queria mostrar para Jó que nada do que eu faça, querido, nada do que você faz, nada nos faz melhores do que os outros. Porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Eu precisava aprender essa lição. Eu precisava entender que bom só é um. Lembra do jovem rico? Aquele jovem chega para Deus, né, esperando receber um elogio. Ali estavam assim muitas pessoas e Jesus pregando. E aquele jovem chega para Jesus e fala, bom mestre. Na verdade, quando ele chegou para Jesus e falou, bom mestre, ele estava querendo ser elogiado. Ele estava querendo que Jesus chegasse para ele e dissesse, bom é você, meu filho. Eu tenho visto as obras de caridade que você tem feito. Ou eu tenho visto como você é um excelente diretor do departamento da igreja, seja lá de que departamento for, que você é excelente dizimista, que você faz obras de caridade. Mas naquele momento, Jesus responde a pergunta dele, ou ao elogio dele da seguinte forma, bom só há um, que é Deus. Porque ao mesmo tempo que nós somos usados para fazer o bem, a gente julga as pessoas, a gente pensa mal das pessoas, a gente fala das pessoas, a gente é indiferente ao sofrimento alheio, né?
Muitas vezes a gente dá conselhos bonitos para as pessoas, mas se a gente estivesse naquele lugar, a gente não faria daquela forma. Eu lembro que quando o Rafael estava sendo extorquido pelos traficantes, as pessoas diziam para mim: você é louca? Você é maluca? Você vai ficar pagando dinheiro a traficante? Você está se arruinando? Você está arruinando a sua família? Mas será que se essa pessoa tivesse com um filho na mesma situação, ela me daria esse conselho? Sabe por que não daria? Porque a gente é o sangue da gente correndo na veia. Sabe, queridos? É por isso que Deus diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando você for dar um conselho a alguém, se coloque no lugar dessa pessoa. Você faria isso? Você agiria dessa maneira se fosse um filho seu, uma filha sua? Se fosse um sangue seu correndo uma veia? Você já reparou que hoje jovens bem criados estão cometendo crimes? Assassinando suas esposas? Assassinando suas mulheres? Jovens que todo mundo fala: eu não sei por que ele fez isso. Eu não sei por que ele agiu dessa maneira. Meu filho foi muito bem criado. Todos nós que estamos neste planeta Terra estamos suscetíveis a erros. Foi por isso que quando trouxeram aquela mulher adúltera aos pés de Cristo, e eles queriam pegar Cristo de uma falha, e naquele momento eles disseram: mestre, nós pegamos essa mulher adulterando. Por que não trouxeram também um homem? Engraçado, né? Só trouxeram a mulher. Os dois estavam em adultério, os dois estavam errados. E ali naquele momento, Jesus calmamente estava ali escrevendo na areia, e eles esperando uma atitude de Jesus. Vocês sabem qual foi a atitude de Jesus. Ele estava escrevendo ali na areia o pecado de cada uma daquelas pessoas que estava com a pedra na mão, prontos para atirar naquela mulher. Orgulho, egoísmo, vaidade, fornicação, mentira, roubo, extorquição, lavagem de dinheiro, e aí vai. E aí vai, um pecado atrás do outro. Quando o neguinho chegava para tirar a pedra naquela mulher, ele olhava o pecado dele ali, ele colocava a pedrinha dele e ia embora. Jesus perguntou para ela: mulher, cadê aqueles que estavam te condenando? Eles não te condenaram, eles foram embora, não foi? O único que poderia condenar aquela mulher era Jesus. Ele estava como um homem, ele estava como um segundo Adão, mas ele é claro e a Bíblia em dizer que ele não tinha pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado. O que eu acho mais lindo, e que às vezes eu me entristeço comigo mesma, é porque Jesus passou por todo tipo de prova que eu e você passamos, que todo ser humano passa nessa terra. E no momento que ele ia pecar, ele pensava: Pai, se eu cair, né, Márcia está perdida para sempre. A salvação de Márcia, ela não vai ter mais. A sua salvação que está me ouvindo agora, não vai ter mais. E ele resistia, mas ele não resistia nas forças dele, querido. Era a comunhão que ele tinha com o Pai. Entende? O relacionamento de comunhão, de oração, de uma vida de oração. Se ele que é Deus em carne, ele precisava estar orando o tempo todo, estar em vigília, porque eu e você não devemos estar assim, orando e buscando a Deus constantemente. Às vezes eu fico achando engraçado a postura de alguns líderes de igrejas religiosos. Quando algum leigo está pregando, eles não ficam para ouvir a pregação. Ou alguns irmãos que pregam. Eu fico assim pensando: meu Deus, será que eles pensam que eles são donos da lei, do livro, da Bíblia, já sabem tudo, não tem mais nada a ouvir? Queridos, o atributo que eu acho mais lindo de Deus é a humildade. A humildade é o atributo divino que eu acho mais lindo. Ele, sendo Deus, se fez nada e morreu naquela cruz. Foi ao ponto de cruz para salvar a mim e a você sem pecado. E sempre a gente permite que a vaidade tome conta do nosso coração, que a gente se ache. Nós precisamos fazer verdadeiramente uma meditação de quem eu sou, de que tipo de cristão eu sou, de que tipo de cristã sou eu, é você, entende? E isso tudo que eu estava passando de provação, Deus estava me fazendo refletir. Talvez agora você esteja passando por um momento terrível, nessa pandemia, sem dinheiro, sem saber como você vai pagar suas coisas. Você deita no travesseiro e você fica: como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou pagar a luz? Olha para trás. Olha para trás e me responda: quando foi que esse Deus te abandonou? Nunca.
Muito pelo contrário, somos nós que esquecemos dele. Somos nós que colocamos o foco nos problemas e esquecemos desse Deus grande, maravilhoso, perfeito que a gente tem, queridos. Eu precisava passar por essa prova. Eu precisava aprender com Rafael. A primeira lição, a humildade. A olhar as pessoas como Deus olha. Eu acho tão triste quando eu vejo pessoas se dizendo cristãs, julgando os outros, apontando o erro dos outros, se falando com aquela arrogância, como se nós não caíssemos, nós não errássemos, nós não pecássemos, nós fôssemos perfeitos. Quem é perfeito? Olha para dentro de você. Você nunca errou, você nunca pecou, você nunca machucou ninguém, você nunca fez nada de errado. Você entende a que ponto a gente chega como cristão, como o inimigo cega a gente, para a gente não parar e olhar para dentro de nós e se julga melhor do que os outros. Eu precisava passar para entender, e Deus pega essa carinha aqui, esfregar no chão, sabe? E dizer, filha, você não é nada. Você não é nada. A sua pós-graduação, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu nome de família, nada disso tem valor no céu, filha. Nada disso você vai levar, mas a sua comunhão comigo, o seu relacionamento comigo, o seu reconhecimento, filha, dos seus pecados, dos seus erros, da sua natureza má, que você reconhecendo, tendo humildade, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei o seu coração, a sua terra. Então o primeiro passo é a gente reconhecer quem somos. Tem gente que diz, eu sou cristão, mas eu não perdoo meu pai, não perdoo a minha mãe, não perdoo minha vizinha, não perdoo meu vizinho. Então, você não quer o perdão de Deus? Porque Mateus 6, 14 e 15 fala que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Porque você é imperfeito e eu sou imperfeita? Como? Eu sei que é difícil. Eu sei que tem coisas que o demônio, o diabo usa as pessoas para fazer e as pessoas se permitem, que são coisas que ferem demais a nossa alma, o nosso coração. Mas entenda, querido, esse Deus passou por tudo o que você passou. Ele sendo Deus, ele foi crucificado naquela cruz, ele teve uma vida inteira de renúncia desde o ventre de Maria. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi perseguido, ele foi traído. Não tenha nada que você passe ou passou ou vai passar que Deus não tenha passado. E passou suscetível a cair e aguentando firme na comunhão com o Pai por mim e por você. Nenhum dos milagres que Jesus operou, ele operou no poder dele, porque não podia usar os atributos, ele fez com a comunhão que ele tinha com o Pai, mostrando que eu e você podemos. Porque na comunhão com o Pai, ele foi capaz de curar leprosos, ele foi capaz de curar cegos, paralíticos, Lázaro 4 dias morto, com o corpo em decomposição. E ele falou que eu e você faríamos obras maiores do que as dele, porque faríamos no nome dele, porque ele estaria indo para o Pai e ele está voltando. Todos os sinais estão acontecendo. Entende? Eu precisava aprender muitas lições. E quando eu fui até aquele complexo policial, até aquela defensoria que ele disse que Rafael era amigo dele, ele disse, tia, eu vou marcar um horário com a senhora e o coordenador daqui da defensoria pública. Eu falei, tá bom, meu filho. E fui para casa. E quando ele marcou, eu fui até o defensor, Dr. Walter Fonseca. Nesse tempo, a Defensoria do Estado da Bahia, ela estava começando a instalar aqui em Itabuna. E eu estava morando na casa... Eu morava próximo a onde estava localizada a defensoria. E quando eu cheguei lá, ele me recebeu, ele é um homem muito educado, Dr. Walter. Ele me recebeu e disse, pois não, mãe, pode contar a sua história. Eu comecei a contar toda a minha história para ele. Ele falou, mãe, o que é que você deseja? Falei, doutor, eu desejo um alvará de soltura para meu filho. Ele deu uma risada e disse, mãe, você não está entendendo. Alvará de soltura é para preso. Seu filho está foragido. Eu falei, eu sei, doutor. Eu sou uma cristã, não quero burlar a lei. Eu não quero fazer nada errado. Mas eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Meu filho liga para mim. Eu trabalho 40 horas numa escola doente. Eu tenho uma doença que aos olhos humanos não tem cura. E às madrugadas eu tenho que ir nas cidades vizinhas, socorrer ele. Ele não para de me ligar. São ameaças de morte pelos inimigos, é a polícia, eu não sei mais o que eu faço.
Eu gostaria muito de entregar meu filho, porque eu tenho medo que ele morra nessa situação. Ele, para poder naquele momento, eu acho que para me tirar de tempo, ele disse, tá bom, eu vou conversar com o juiz e depois eu entro em contato com a senhora. Alguns dias se passaram e a gente orando, o grupo orando, as pessoas orando. E eu dando testemunho nas igrejas, várias igrejas, né? Porque desde que Deus me trouxe, eu conheci Jesus, eu passei a pregar das maravilhas de Deus. Então, tudo que ia acontecendo com Rafael, os livramentos, eu ia contando para as pessoas, eu ia contando nas igrejas. E um dia eu estava na Praça Dame e meu celular tocou. Era o Dr. Walter. Ele falou, olha mãe, eu falei com o juiz negou o alvará de soltura e eu estou entrando de férias. Um balde de água fria. Naquele momento eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo de Deus dizer, não temas, eu estou contigo. Eu parei e pensei, mas é verdade. Para que advogado? Se eu tenho um advogado dos advogados, que é Jesus Cristo. Ele é o juiz dos juízes. Então eu orei, eu fui orar e pedi a Deus, expliquei toda a minha situação a ele, falei, Senhor, em pensamento para o inimigo não vir. Se o Senhor verdadeiramente quer me dar esse alvará de soltura, Senhor, eu vou te fazer uma prova em pensamento. O Senhor vai me adentrar na sala do juiz. Eu vou procurar o juiz substituto. Eu não sei quem é, não conheço. E se o Senhor me adentrar na sala dele, ele me conceder esse alvará de soltura, é porque realmente, Senhor, o Senhor quer dar esse alvará de soltura a meu filho. E assim eu fiz. Para não ir sozinha, eu convidei uma irmã em Cristo, mas não falei para essa irmã em Cristo o que eu iria fazer lá. Falei para ela que eu ia conversar com o juiz. E quando eu estava jejuando nesse dia, liguei para ela e quando nós chegamos ao fórum de Tabuna, que a gente vai subindo a rampa, o juiz substituto vem descendo, só que eu não conhecia o juiz. A minha amiga que foi comigo me acompanhando conhecia, eu não sabia disso. E o juiz se dirigiu, ela falou, fulana, você aqui? E aí, como é que tá você? Bateram um papo? O que é que ele traz aqui? Aí essa minha amiga tá com problema com o filho, ela gostaria de conversar com o senhor. Olha o que é que Deus fez. Eu pedi a Deus, em pensamento, se ele quisesse realmente dar aquele alvará de soltura a meu filho, que ele me adentrasse a sala do juiz. A palavra de Deus fala que Deus faz muito mais abundantemente daquilo que pedimos e pensamos. Entende? Deus honra a tua fé. Querido, Deus honra a tua fé, querida. E não foi diferente comigo. E naquele momento ele disse, bora lá. Aí ele parou e disse assim, eu não ia descer aqui agora, mas eu lembrei que eu esqueci alguma coisa dentro do carro e vim buscar. Deus fez mais. Ele trouxe o juiz à minha presença para me adentrar a sala do juiz. Chegando lá, ele pediu, sim mãe, e aí? E aí eu comecei a contar para ele toda a minha situação com o Rafael. Ele parou, me ouviu e disse, mãe, o que você deseja? Eu falei, eu desejo um alvará, doutor, de soltura para meu filho. Ele falou, mãe, está concedido o seu alvará de soltura. Vocês podem dizer, que maravilha! Mas vocês vão entender que não foi esse juiz que deu alvará de soltura a meu filho, foi Deus. Aí daquela sala maravilhada, feliz, os irmãos deu testemunho, todo mundo vibrando. Assim é na sua vida e na minha vida, sabe? É cada luta uma vitória, cada luta uma vitória, mas a gente não pode desistir nunca. O inimigo vem furioso, ele se levanta, mas quando ele se levanta é para ele cair derrotado, porque nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, é Deus de vitória. Ele é Deus de vitória, ele não é Deus de derrota. E entenda uma coisa, isso que você está passando, ele está do seu lado, ele não vai abandonar você, nunca abandonou e jamais vai abandonar, você vai vencer, você não pode perder sua fé. Se você está agora em cima de uma cama, em depressão, achando que tudo se acabou para você, pare e pense, Deus esteve com você até aqui, e a promessa dele é que estaria conosco até a consumação do século. Ele não abandona um filho seu, nós o abandonamos, mas ele não te abandona. É o recado que Deus está te dando agora. Então presta atenção, querido, querida, que coisa linda. Liguei para ele, filho, você recebeu um alvará de soltura, filho. Ele foi, mesmo mãe, pô mãe, que bom mãe. Falei, filho, sexta-feira você tem que se apresentar ao fórum, ao juiz, tá bom? Tá. A semana passou e perto dele se apresentar, eu liguei para ele. Filho, olha, e aí, tá tudo preparado? Nós estamos orando, sua mãe vai jejuar, tem muita gente orando por você e nós vamos nos apresentar ao juiz. Ele falou, mãe, eu não vou mais me entregar ao juiz. Eu falei, o quê, Rafael?
Não, mãe, eu não vou mais me entregar. Mãe, os meus amigos falaram que a senhora está sendo ingênua, que a senhora, o termo deles usava, vai me enfiar numa laranjada. Por quê, minha mãe? Eles estão dizendo que eles pagam 5 mil advogado e lá mesmo eles são algemados na sala do juiz. A senhora acha que a senhora com defensor público, eu vou sair de lá como, minha mãe? Minha mãe, a senhora tem que entender uma coisa. Se eu for preso, eu vou ser morto. E eu disse, não, filho, você não está entendendo. Eu não estou confiando no juiz da terra, eu não estou confiando no advogado da terra, eu estou confiando no nosso advogado, no juiz dos juízes, que é Jesus Cristo. Ele disse, tá, minha mãe, tá bom, mas a senhora não entende, não sei o quê, e desligou o telefone. E aí eu comecei a pedir oração a um, pedindo oração, o outro dando um testemunho ali, dando um testemunho aqui, pedindo oração. Chegou o dia de Rafael se apresentar, e nada de Rafael querer se apresentar, irmãos. Cheguei no meu quarto, no dia da sexta-feira, e ele, irredutível, e fui orar ao Senhor. E quando eu estava orando, pedi a palavra ao Senhor, e caiu assim na palavra, o anjo do Senhor vai estar do seu lado direito. E ali naquele momento eu pensei, eu carreguei essa promessa no meu coração. Porque isso aqui, ó, é uma carta de amor, a palavra de Deus para você, viu? É uma declaração desse amor, desse Deus que te ama. Então leia e você vai ver se declarando para você. E aí eu convidei minha concunhada Maíse para me acompanhar. E quando nós ficamos ligando para Rafael, e Rafael irredutível, não atendia o celular. E quando já estava perto da hora dele se entregar, eu liguei para... Sim, eu esqueci de um detalhe. Eu liguei para o Dr. Walter, falei, Dr. Walter, olha, eu conversei com o juiz substituto, ele concedeu o alvará de soltura a Rafael e ele vai se entregar. Ele, como? O juiz concedeu? Ou então eu vou ligar para ele, Márcia. Eu vou ligar. Aí nesse dia aí de Rafael se apresentar, ele não queria. Eu liguei para Dr. Walter. Dr. Walter, não, perdão. Eu liguei para Rafael, ele não atendia. Até que já perto dele se entregar, eu fui pro fórum com Maíse, muito aflita, muito ansiosa, e orando e clamando, e meu Deus. Quando eu adentrei a sala do juiz, o juiz estava olhando para mim com a cara muito feia, com um olhar assim, sabe? E aí eu não entendi. O juiz olhou para mim, apontou para mim e disse assim, olha, se seu filho aparecer aqui hoje, eu vou decretar a prisão do seu filho. Naquele momento eu comecei a chorar. Um advogado que estava ao meu lado, que não me conhecia, quer dizer, eu conhecia ele de vista, mas ele não sabia da minha causa, chegou para o juiz e disse, se o senhor decretar a prisão dele, a gente revoga. O próprio advogado viu que naquele momento foi um desacato à autoridade, mas naquele momento foi a boca de Deus me defendendo, queridos. Ele nem sabia o que ele estava fazendo e eu comecei a chorar. Nesse momento aí o telefone toca, Dr. Walter. Ele perguntou, Márcia, o que você está chorando? Eu falei, doutor, o juiz disse que vai decretar a prisão de Rafael. Ele passa a ligação para o juiz para eu conversar com ele. Quando ele terminou de conversar com o juiz disse para mim, ó, eu vou lhe dar até às 17 horas de hoje. Se seu filho não se apresentar, eu vou decretar a prisão dele. Nesse momento aí, eu comecei a sair do fórum muito aflita e fui numa lanchonete próxima, eu e minha concunhada. Quando eu cheguei lá, tinha um pastor. Eu cheguei para o pastor, contei a minha história e pedi, por favor, pastor, ora por mim, eu estou muito aflita. Ele precisa pelo menos atender a ligação. O pastor orou. Assim que nós saímos da lanchonete, eu liguei para Rafael e ele atendeu. E aí eu falando com ele, ele falou, ó, minha mãe, eu vou me entregar, agora tem uma coisa. Se eu me entregar e for preso, eu vou ser morto. Então, a senhora vai ser a culpada da minha morte. Queridos, é aqui que eu digo, o justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não recebeu, mas você tem certeza, você tem convicção. Você está confiando, né, em homens, você está confiando em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Você sabe que você não está só. Eu sou apenas uma mulher. Eu não tinha ninguém para me acompanhar, mas eu sabia que eu não estava só. Eu sabia que o homem de Nazaré, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava ali do meu lado. Então, naquele momento, eu falei, pode se apresentar, filho. Você entregaria o seu filho? De um lado, o juiz dizendo, decreta a prisão dele. Do outro lado, ele dizendo, se eu for preso e o juiz me entregar a mãe, eu estou morto. Naquela prisão. Resultado. Liguei para o Dr. Walter, o Dr. Walter pegou a gente e nós fomos para o fórum. Quando nós chegamos no fórum, que adentramos a sala do juiz, o juiz estava, toda hora o juiz pegava a ligação e o telefone ligava para alguém e eu dizia, Maíse, ora. Maíse, minha concunhada sentada do meu lado direito, eu dizia, olha, ora, Maíse, olha, ora, Maíse, ora.
Ela estourando, Márcio, estourando. Eu falei, a cara do juiz que tá olhando de ódio para Rafael, chega a tá faiscando os olhos do juiz, claros, chegava a faiscar de ódio olhando para Rafael. Por quê? Porque nesse íntere aí, ele ficou sabendo da fama de Rafael. Inclusive, Rafael era amigo de um amigo dele que só em um ano pegou não sei quantos anos de cadeia, era solto, voltava para a cadeia. Então, ele andou com pessoas de alta periculosidade. Sabe, queridos? A falta que um pai faz na vida de um filho. Rafael é filho do meu primeiro casamento. E quando meu marido divorciou de mim, ele divorciou também de Rafael. Filhos são para sempre. Sabe? Infelizmente, o homem, por causa da dureza do seu coração, assim diz a palavra de Deus, criou o divórcio. Aí se cria ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Sabe, eu acho que por hoje, eu não sei se eu devo continuar a live, se já tá ficando assim, como é que eu posso dizer, já muito longa. Mas eu quero dizer a você que eu tenho vontade de continuar. Eu vou contar só mais um pedacinho e vou parar para a gente continuar amanhã, no mesmo horário, às 16 horas. Porque eu quero que você veja que você não está só, que você tem um Deus poderoso. Que se eu sou uma pecadora miserável, cheia de falhas, eu estou tentando buscar a Deus todos os dias, caminhando num processo de santificação diária, orando, buscando a Deus, pedindo a Ele a transformação da minha vida. Então, Deus fez proezas na minha vida. E se você crê, você também verá proezas na sua. Porque se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então, naquele momento ali, o juiz olhou para Rafael. E eu falei, pronto, meu Deus, ele vai chamar a polícia para prender Rafael agora. Ele chamou os policiais entraram na sala e pegaram um outro detento. E de repente, aquele juiz que estava olhando para Rafael com aquele olhar iracundo, né, de raiva, de ira, olhou para o meu lado direito. Lembra da promessa de Deus na palavra? O anjo do Senhor vai estar do seu lado direito. Ele olhou para o meu lado direito, estampou um sorriso como se ele estivesse vendo algo. E ele virou para Rafael e disse, Rafa Joe, o seu alvará de soltura está concedido. Dr. Walter falou, como? Se nem sequer ouvi. Falei, esse Dr. Walter é o Deus que a gente serve. Eu quero parar aqui. Porque a partir de amanhã ainda tem momentos extraordinários de um Deus maravilhoso, queridos. Dr. Walter está aí vivo para contar essa história para você. Inclusive, eu dou testemunhos em várias igrejas. E lá eu passo o vídeo gravado por Dr. Walter, que é o coordenador da Defensoria da Bahia. Do juiz Dr. Marcos Bandeira, também, que acompanhou a outra parte desse testemunho. Eu passo de professor Dr. Gustavo, né, Lisboa, que já foi secretário de Educação, ele falando que ele também acompanhou. Tem um depoimento da minha concunhada Maíse, tem um depoimento de minha amiga e companheira de oração Soninha. Então, são momentos assim do poder de Deus. Não perca não, sabe? Porque eu não estou aqui, não é para que você olhe para mim, eu estou aqui para que você olhe para esse Deus. Eu quero que você enxergue Ele. Eu quero que você enxergue o amor que Ele tem por você, entende? Não é fácil eu estar repetindo e falando tudo que eu já passei, esse sofrimento revivendo. Mas eu morro a cada dia para que eu possa apresentar esse Deus para você e você possa enxergar esse Deus na sua vida. Quem sabe você já tem tantos anos de igreja, mas você precisa refazer seus conceitos. Você precisa mudar, pedir a Deus, transforma meu coração. Você acha que você é convertido, convertida? Como eu pensava. Eu era uma crente preconceituosa. Eu precisava ser transformada. Entende, querido? Entende, querida? E foi através dessa experiência, então através do sofrimento que muitos estão passando agora com essa pandemia, que Deus vai extrair da vida de muitas pessoas dessa desgraça uma graça. Creia. Creia que Deus vai mudar muitas histórias. E tem muitas pessoas sofrendo nesse momento. Mas você pode fazer sua escolha, continuar sofrendo, chorando, murmurando, ou você ajoelhar neste momento e chegar para esse Deus e falar, rasgar seu coração, ficar nua na presença dele e falar para você e contar seus problemas, suas necessidades e ter um encontro maravilhoso com um Deus que te ama, que deu a vida por você. Se ele fez isso por você, como não lhe dará todas as coisas que você precise
e que seja para o seu bem. Vamos orar então nesse momento? Eu quero orar por você e quero pedir que você continue orando por mim, para que nessas lives Deus me use poderosamente e para que fale ao seu coração e ao coração de muitas pessoas. Eu preciso das suas orações por mim, pela minha saúde, pela minha família. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, muito obrigada, porque mais uma vez, Senhor, falha, miserável, pecadora, cheia de defeitos, mas buscando a tua santificação diariamente, Senhor, reconhecendo que eu não sou nada, mas em ti eu sou mais que vencedora. Portanto, Senhor, eu quero agora interceder por minha vida e por essa vida que está aí do outro lado agora, Senhor, me ouvindo, me vendo. Vai ao encontro dessa pessoa, se ela está com depressão, se ela acha que a vida acabou, mostra que o sentido da vida é o Senhor. O Senhor é o sentido da vida, o Senhor faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Que todos nós somos humanos, falhos, temos altos e baixos, mas o Senhor não muda. O Senhor mesmo, Deus de ontem, hoje, eternamente. O Senhor ama, não importa aonde ele tenha ido, aonde ela tenha ido, pode estar agora no fundo do poço, quem sabe numa cadeia, numa solitária, quem sabe agora no quarto de um motel traindo sua esposa. Não sei o que você está fazendo agora, eu não sei, Senhor, o que essa pessoa está fazendo agora. Eu não sei se usando droga e dizendo não aguento mais, eu quero parar e não consigo. Mas, Senhor, se revela para essa pessoa e mostra o teu poder na vida dela. Como o Senhor tem se revelado a mim, a cada dia na minha vida. E com certeza na vida de cada um desses que estão me ouvindo agora. Tudo isso é para a glória do teu nome e para a nossa salvação e transformação do nosso caráter, da nossa natureza. São bênçãos imerecidas que nós te pedimos e já te agradecemos. No doce e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Eu te convido a estar aqui amanhã, para que a gente possa continuar esse testemunho, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo.